Bom dia, estamos aqui no podcast do Borogodó Day, na Casa Transcriativa Unesco Soust, para conversar sobre a lente da Unesco de tecnologia com 4 pessoas muito especiais, muito potentes. A gente vai estar explorando o tema de tecnologia e sociedade. A gente vai começar então com uma breve apresentação, começando pela nossa amiga Gil. Bom dia! É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa roda maravilhosa. Sou Giovana Briante, sou empreendedora, mãe, sou membro da Unesco Soust Transcriativa na Lente de Comunidades. Sou cofundadora da IASO, que é uma startup que desenvolve tecnologias para eventos e comunidades digitais. E é isso! Salve, pode ir. Agora sou eu? Pode ir. Bom dia, eu sou o Joselito Crispim, Vovô Pim, como meus netos me chamam. Eu sou arte-educador, sou educador comunitário, fundador de uma ONG chamada Grupo Cultural Bagunçaço e durante a pandemia de uma campanha chamada Favela Venceu. No momento estou à frente de uma fintech chamada AFV Bank, que tem a ideia de trazer a lógica bancária para as classes C e D. Muito bom. Bom, então daqui eu sou o Pedro Parrachia, também faço parte do conselho da Casa Transcriativa Unesco Soust. Eu faço parte da Floristic, que é um projeto de trazer as tecnologias experimentais, as tecnologias digitais para impacto socioambiental. Então, como que a gente consegue fazer do digital um lugar, um espaço, uma ferramenta para a transformação social? E eu tenho o meu borogodó, justamente de lidar com o desconhecido, de lidar com o ambíguo, lidar com o que está vindo para a regeneração, para a transformação. Que bacana. Meu nome é Ítalo, eu toco um projeto chamado Publisol, onde a gente desenvolve algumas soluções de software para o setor público, né? Eu sou desenvolvedor full stack há uns 10 anos aproximadamente, e comecei esse projeto há 2 anos, onde a gente tenta desenvolver tecnologia para fomentar a participação popular, né? Eu agradeci a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, porque são mais 3 pessoas incríveis e cada uma com um projeto também muito bacana. E para mim, eu fico bem contente de estar aqui hoje com vocês. Igualmente. Maravilha. Então, para o formato aqui de hoje, é um desafio para nós 4. Mais do que a gente trazer uma cartilha ou trazer um script, formularmos provocações, perguntas juntos, né? Então, como é que a gente faz da tecnologia algo mais próximo da sociedade civil, das pessoas, da ação popular, do real, né? E aí eu acho que, não por acaso, estamos os 4, cada um, explorando esse desafio de uma forma diferente. E eu solto para a mesa. Como será que a gente começa provocando isso? Quem gostaria de começar? Eu posso pescar aqui rapidinho a etimologia da palavra tecnologia, que isso aí traz para a gente, né? Começar pelo começo. Vamos. Então, aqui fala, né, que essa vem de tecno, que vem de arte, artesanato, indústria, ciência, e logia, que é da linguagem, da preposição. Então, e é bom quando usa essa palavra artesanato, e quando você quer falar de uma população de classe C e D que improvisa a sua sobrevivência, e tem na arte ali onde ela capta seus sonhos, né? Então, não é nada que a gente não possa se apropriar, porque da origem da palavra tem a ver com a sobrevivência, com a arte, com o artesanato, tem a ver com uma linguagem, né? Então, acho que tecnologia, que é o que nós vamos falar aqui, e sociedade são coisas que se complementam. Eu diria que é a arte da sobrevivência, né? Em busca da vivência, porque sobreviver é uma coisa, viver é outra, né? Excelente definição, talvez a melhor definição que eu já vi na minha vida. Vale até repetir de novo, é só para o pessoal que tá aí gravar bem aí. Eu não sei se eu consigo repetir, não. É a arte da sobrevivência em busca da vivência. Exatamente. Agradeço. Eu agradeço. E aí, o jeito que você trouxe isso é sensacional, porque é inseparável a tecnologia da sociedade, né? A ferramenta do social, porque
para quem que a gente está fazendo tecnologia no final das contas, né? Se a gente não faz, se a gente não desenvolve junto as ferramentas, a gente acaba arriscando se submeter a elas, né? Se a gente não molda os nossos meios de vivência, esses meios moldam a gente. Então, a gente já está com um excelente começo. Gil, fala um pouco aí do que você... Puxando o seu gancho, achei sensacional também a sua definição, porque eu costumo dizer, né, que a programação em si é moldar os códigos, né? E molda-se os códigos para quem, no fim das contas? Então, quando a gente vai pensar na tecnologia, seja na indústria 5.0, a gente tem que sempre pensar qual é a dor que a gente resolve de fato. A tecnologia ela é um fato, né? Essa transição. A pandemia nos trouxe essa digitalização de um modo muito goela abaixo, eu diria, né? A gente é analógico, a sociedade ainda não se digitalizou o suficiente, assim, né? De acordo com o que é lançado de tecnologia, a sociedade não acompanhou essa evolução. E durante a pandemia, a gente viu isso muito claramente. Nos 4 primeiros meses de pandemia, aconteceram pesquisas que levantaram esses dados, que a gente digitalizou 10 anos em 4 meses. Mas o que é digitalizar 10 anos em 4 meses, no fim das contas? Né? Que acesso a população realmente tem do uso da tecnologia em si, sabe? Eu falo, isso é tão importante que quando eu estava ali na mesa que me apresentaram o Igor, Ítalo. Uhum. Acertei no I. O Ítalo, e ele falou, olha, desenvolvedor, e eu digo assim, eu estou em frente de um objeto de desejo pela primeira vez. Porque quem está no mundo da tecnologia quer um desenvolvedor para chamar de seu. Não acha, que você nunca viu, você sabe que é por aí, que é escorregadio. E isso é tão importante, é uma geração, é uma galera que tem nas mãos o caminho da sociedade no momento, né? E é raro, você não tem aqui no Brasil a quantidade de desenvolvedores para a nossa necessidade. Né? Esses 10 anos em 4 meses foi por conta de uma necessidade, da urgência da necessidade. Né? Total. Mas você imagina que quem pegou na ponta o acesso a isso é quem estava em um lugar de privilégio na sociedade. Perfeitamente. Porque quem estava na periferia, isso não chegou até ele. Chega ainda muito nas grandes empresas, né, nas bigs, quando você vai pedir uma comida via uma desses aplicativos de comida, e que às vezes você tem até o celular, você tem até o dinheiro, mas ele não entra na sua comunidade, né, por outros motivos sociais. Então, não é só tecnologia, né, é tecnologia, além dela estar disponível, como você acessa ela, se sua condição social não for pensada. Né? Porque, por exemplo, o cara tem um cartão, ele tem um celular, ele sabe a linguagem, mas não entrega aí porque é uma área de risco. Essa sua fala me lembra muito uma matéria que eu assisti uma vez sobre um aplicativo de delivery que foi desenvolvido para... Eu não vou me recordar o nome, infelizmente, né? Para fazer os créditos aí a essa empresa, a essa iniciativa, mas que era justamente pensada para atender o delivery na comunidade. Conheço, para driblar. Sou apaixonado pelo criador, é o Traz Favela, do Iago. Legal. Eu estou falando com uma pessoa que com certeza conhece muitas dessas iniciativas, né? Aqui e tal. Menino maravilhoso. Agora, sobre essa realidade especificamente da coisa do desenvolvedor, né? E de ter essa possibilidade de impactar o mundo com criações, com o que se desenvolve, né? E tal. A gente está passando por um problema de déficit mesmo de mão de obra para poder atender a demanda. Isso não é uma realidade só do Brasil, isso é uma realidade global. Mas a gente passa, ao mesmo tempo, por uma questão um pouquinho complicada também para gerar essa transformação aqui dentro do Brasil, né, falando, porque boa parte da mão de obra está trabalhando para fora, né, agora e tal. E, assim, não é uma crítica a quem trabalha para fora, porque tem, né, benefícios em muitas situações e tudo mais, mas a gente fica com essa questão do desenvolvimento aqui também, em relação a essa tecnologia, um pouco comprometida. A gente estava falando um pouco antes de começar aqui sobre essa questão do uso, aí trazendo um pouquinho para a minha experiência, que é no setor público, né, e tal, e como a gente, inclusive, importa, né, de certa maneira, licencia de fora soluções de software, que às vezes a gente tem, inclusive, soluções análogas de código aberto, né? Esse foi um comentário que
O Pedro. Pedro fez comigo ali fora agora há pouco, antes da gente começar, e que eu acho bacana também. Como é que a gente pode pensar, né, o desenvolvimento disso aqui e para solucionar as dores, as dificuldades das pessoas e em cenários também mais específicos ainda, como no seu caso, que está pensando uma solução para classe C, para classe D, para a favela, né? Eu acho isso, assim, esse movimento desse tipo de projeto eu acho muito, muito bacana mesmo. Super. Eu acho que, continuando da sua fala, da sua provocação, tem uma noção que eu gosto muito, que é entender a internet em suas idades, em seus estágios, né? Então, era uma vez o início da internet, quando o e-mail era uma novidade, né? Era uma coisa extremamente exclusiva, universidades ou equipamentos caríssimos. E aí, nessa época, a gente ouvia falar, muito se sonhava, né? Tinha todo um potencial aí e você, no máximo, conseguia acessar algum material. E aí, com os anos passando, chega a internet que a gente tem hoje, né? A gente entende como uma segunda geração da internet, com os aplicativos, onde você pode escrever, ler, interagir, de todas as formas, se engajar, né? Só que existem experimentos, né? Existe o que está para vir, existe uma nova geração da internet que ela vai além do participar, ela vai além do se engajar e consumir para ter posse, para estar junto, de fato, né? Não só se apropriar, na verdade. Se apropriar, exatamente. E aí é doido como o pensar em sociedade expande os limites da tecnologia, e os limites da tecnologia expandem a nossa capacidade de pensar como sociedade. Porque é como a internet se estabelece hoje que a gente consegue se mobilizar para se organizar. E conforme esses limites vão expandindo, por exemplo, se apropriando, então a gente consegue se mobilizar melhor, né? Então, hoje, toda a própria lógica de aplicativo, né? A gente precisa inventar um aplicativo para solucionar um problema social. Essa lógica, ela está se desgastando. Outras lógicas estão surgindo que envolvem justamente a gente ser dono junto das coisas, né? Que nos carecem, que nos atendem. E essa lógica de cooperativa, né? De nós estarmos trabalhando e sermos também donos daquilo onde a gente está trabalhando, daquilo que nos atende. É uma lógica que está surgindo nessa terceira geração da internet e que eu tenho literalmente um privilégio de estar fazendo parte, né? Então, na chamada Web3, nas tecnologias de blockchain e inteligência artificial, tudo isso, a gente está disputando esse futuro da internet para que ele seja um pouco menos feudal, um pouco menos opressor mesmo, né? E seja realmente mais nosso. Um novo paradigma, porque nós chegamos a 8 bilhões de pessoas no planeta, né? E a tecnologia se a gente for lembrar aqui, a grande tecnologia da civilização ocidental é o livro, né? O livro onde você podia pôr as ideias e essa ideia fica aí por anos. E, como educador, minha luta sempre foi que o livro chegasse a todo mundo. O livro que chega a uma pessoa, não importa de que civilização ela é, ela consegue decodificar aquele código que está ali, que é a mesma coisa, né? Todo mundo vira, de certa forma, um operador daquele código, que você decodifica e você atribui a sua realidade, você mistura a sua realidade com aquela. E a luta para que essa tecnologia chegue às comunidades, não aqui na África, na Índia, que as pessoas tenham acesso à decodificação, que é aprender a decodificar aquela linguagem. E aí, quando chega aos computadores, vários cientistas me pensaram como vamos fazer para essa nova tecnologia, que pode conter a outra, né? Você pode ter um livro dentro do computador, chegue às populações. Eu lembro que tinha um projeto, um computador por criança, era um projeto família. Era um projeto da MIT, Universidade dos Estados Unidos. Eu conheci o criador, fiz parte, inclusive, de uma fala lá na própria MIT sobre isso, e levei um desses computadores verdes, que era pequenininho, verde, abri uma antena assim, e ele dava Wi-Fi para outra tribo, era um negócio sério. Levei para uma aldeia na África, e de repente, muito rapidamente, chega o celular, que é um computador bem menorzinho, com outra dinâmica, e como você pode chegar... Eu não consegui trazer o livro, não sei na história da humanidade que a gente pegou a primeira tecnologia e fez ela para todo mundo. Não conseguimos com o computador também. E essa nova tecnologia, como a gente vai fazer que ela seja uma apropriação dos 8 bilhões de existentes no momento? Porque isso vai ser a grande, eu diria, revolução,
né? Que é uma Com evolução certeza. revolutiva. A pergunta é essa: como fazemos para não ser para e ser com, que é o que você disse aí, né? Não é fazer Exatamente. algo mas fazer com, para que as pessoas se apropriem. Aqui na Gamboa, que as pessoas entendam a internet na sua necessidade. São Ilhéus, têm necessidades bem próprias. Nos Alagados, onde eu vim, tem a necessidade própria. Na Índia, aonde for, na China. Então, como que vamos nos apropriar disso? E eu acho que todos os trabalhadores e militantes da dignidade humana devem pensar como eu consigo, primeiro eu entender o que é essa tecnologia e como ela poderia ser apropriada por todos, né? Excelente. Eu penso que é partindo do princípio de que a tecnologia ele é o meio, né? Ele não é o fim. E o ponto focal são pessoas. Então, toda vez que a gente pensa em moldar os códigos, por assim dizer, que dor de fato eu estou resolvendo, quanto mais a gente, como o Pedro provocou isso, de que, para quem é, né? Esse lance de pertencer, de se sentir pertencente, que é co-criar. Será que a gente está realmente olhando para quem que vai usufruir dessa tecnologia? Primeiro que nem chega, né? Nem chega. Então, para mim, é esse o caminho, assim, meio que, né? Olhar mais para isso, co-criar junto. A gente tem que estar inserido no meio dessas comunidades, entendendo ali qual é a necessidade real. Exatamente. Porque a gente só imagina. Pois Tipo, é. eu acho que isso vai ser bom para esse nicho, para esse público, para resolver essa dor. Será? No final das contas, tem que mudar as condições materiais, né? A gente precisa primeiro reconhecer a situação, é fundamental, senão a gente nem consegue atingir. E aí, depois de reconhecer, como que a gente se mobiliza para, de fato, mudar as condições materiais, né? Como que a gente consegue compartilhar essa capacidade de decodificação, de codificação, né? Tem o que eu tinha falado agora há pouco da lógica do aplicativo, né? A gente fez avanços inegáveis, né? Nossa vida está sendo mediada por aplicativos, mas agora a gente tem a oportunidade de dar um passo para trás e, antes de pensar em um aplicativo para um problema, a gente pode pensar em protocolos, a gente pode pensar em bens públicos digitais, ou seja, tecnologias que não pertençam a ninguém, a não ser a todos nós. Para, então, com essas tecnologias, a gente criar soluções locais, né? Eu acho que essa situação de Web3, principalmente, vejo como um movimento muito importante, um movimento até político em algum nível, né, e tal. Sempre. Mas, ao mesmo tempo, a gente esbarra nessa coisa de que, pelo menos atualmente, a gente tem essas nuances sociais aí também, essas questões, né? Se a tecnologia enquanto, nem que seja o próprio celular ali, um smartphone, o acesso à internet é uma coisa relativamente recente para a maioria das pessoas, Total. ou muitas pessoas não têm condições ainda de acessar isso, né? De forma integral, pelo menos. Então, a gente esbarra um pouquinho nesse problema ainda em relação a essa coisa, né? Mas eu entendo como um movimento que está começando a ser pensado, né? E talvez pensado muito mais para muito mais à frente, né? Principalmente, eu vejo um benefício muito bacana, porque a gente tem que repensar o poder que a gente está dando para as corporações também, né? Em relação a dados, em relação a como elas inferem no nosso comportamento, não só no sentido de prever esse comportamento, mas também de intuir, né? Necessidades, principalmente nessa coisa que acontece em relação às redes sociais, né? Porque a gente às vezes participa de algum tipo de movimentação social ou se organiza através dessas redes, mas ao mesmo tempo a gente está fortalecendo essa entrega de dados, fortalecendo esse controle que essas corporações têm também sobre a sociedade, né? E aí isso é uma pauta bem complexa também, em relação a como elas têm inferido, inclusive, na situação política dos países, né? O gratuito que não sai tão gratuito. Né? Porque o preço é bem mais caro que se você tivesse que pagar. Vocês conversando aqui, isso é uma coisa... Eu lembro assim, imagine quando a roda... Não foi um povo ali local que fez, mas ideias do homem lá no momento que começou a chegar a ideia da roda, que é uma tecnologia que revolucionou o que somos. E depois a alavanca, né, para você conseguir mover uma coisa. Então a internet é uma nova tecnologia, mas que ela é abrupta. E também mudou a humanidade. Todas essas coisas mudaram a humanidade no seu momento. A roda, a alavanca, então a internet.
Em 2003, pela Unesco, eu tive em Moçambique para fazer um trabalho com 40 jovens de Moçambique, de todo o país. E um desses jovens morava em uma aldeia e me convidou à sua aldeia. As casas eram todas de palha. Todas eram, eu não lembro o nome na língua, eu acho que falo a língua, mas não falo, então vou lembrar aqui no caminho. Aí tinham as cabancas, as casas de palhas. E quando resolvi vir, quando tinha que vir embora, eu falei, mas como eu vou? Ele fazia um reforço escolar, eu queria estudar aquele reforço escolar. Mas como eu ia acessar jovens de uma aldeia africana? Eu não sabia como. Eu me liguei a alguns deles, né, uns 15 deles, e aí eu tive uma ideia, vou fazer o e-mail deles. E falei, peguei 3, vamos fazer um e-mail. Só tinha e-mails em internet nos hotéis, né? E eu falei, vamos no hotel. Estava no hotel. E eles, mas a gente pode entrar, primeira coisa, mesmo arrumadinhos, o medo de entrar no hotel. Depois entramos no hotel, porque eu era hóspede do hotel, e sentamos e falamos, vamos lá, vamos fazer o e-mail. E ele perguntou, isso não vai me dar problema com o governo? A ideia dele ter um sistema, aí eu tinha que explicar o conceito de e-mail. Você vai ter sua casa vai ter um endereço aqui dentro agora, no qual eu vou poder mandar cartas para você. E aí, ali mesmo, a gente teve que testar, eu mandar da minha mesinha para ele responder, para ele entender como é que era. E chegando ao Brasil, eu consegui corresponder, 2 deles vieram para o Brasil e a coisa andou. Hoje tem internet na aldeia, tá avançado, todo mundo tem celular. Mas você imagina o quanto a tecnologia apropriada, que já está aí, pode revolucionar vários lugares. Como seria difícil para você, em 2003, ajudar uma aldeia se aquela pessoa não pudesse contactar com você? Como é que fazer? Então, eu acho assim, que é muito abrupto a internet, é tudo muito novo, é tudo muito... A gente está diante da roda, sabe? A gente está muito mais cultuando como um Deus do que como uma ferramenta ainda. Então, eu acho que a gente tirar esse lugar de Deus, tanto é uma coisa extraordinária, que a gente entrega nossos dados em troca de ter acesso, né? Então, acho que quando cair esse pedestal de novo Deus, de nova coisa, que a gente entender que ela está a nosso serviço, como você acabou de colocar. É nosso. É nosso. Esses 8 bilhões de viventes serão beneficiados por isso aí. De alguma forma, o cara pode não ter na casa dele a internet, mas aquilo que eu que tenho acesso, que sou privilegiado, que ela que é privilegiada, e vocês, nós estamos fazendo em prol desses que não têm nem acesso. O que podemos fazer no que fazemos, naquilo que fazemos, para que o resultado de nosso labor, dentro dessa nova ferramenta, dessa nova roda, dessa nossa alavanca, possa chegar até quem nem sabe desse conceito, um aldeão lá no Himalaia, alguma coisa dessa. Então, é o desafio. Porque é dizer como essa nova ferramenta vai, e isso que você diz, dessa militância para uma internet apropriada por a gente, não das corporações, é exatamente isso. É garantir que aqueles que não têm acesso sejam beneficiados também. Que é o que a gente tem por enquanto, né? Só um meme rápido que me lembrou agora. Uma citação, né? As nossas dificuldades com a internet, né? Você falou das corporações, está relacionada a uma ideia inicial de que conhecimento é poder. Só que a gente está vendo aqui agora, né, a gente está sendo relembrado, que poder é poder. Né? Sempre. Então, antes do conhecimento, poder trazer força, trazer influência, trazer poder, né, a gente precisa de poderes outros. O dinheiro, a influência, né, o acesso. Verdade. Aí eu vou puxar esse gancho. Eu fiquei pensando, né, o iFood ele começou a fazer testes acho que no início da pandemia, com drone, de entrega em drone no centro de São Paulo. E eu fiquei pensando sobre a tecnologia ser uma ferramenta, um caminho sem volta, e fiquei pensando, o que será dos milhões de entregadores, de motoboys, né, que vão perder seus empregos, porque vem o drone aí atender essa demanda. E eu fiquei pensando, qual é o link? Fiquei pensando, os motoboys têm que aprender a operar drone. Queria fazer uma provocação para o nosso amigo Joselito. Como que tu enxerga isso, assim, esse acesso? Porque, para mim, assim, não é só o acesso da população, de um modo geral, saber usar, né, como consumidor ali daquela ferramenta, beneficiando ela de alguma forma para ela consumir, para ela interagir, para ela acessar alguma informação. Mas como trabalhar na tecnologia? Como o nosso amigo Ítalo disse sobre a demanda, né, os desenvolvedores estão escassos hoje essa profissão aqui no Brasil. Como que você enxerga esse movimento? Eu acho que quem está na periferia de qualquer sistema, assim, eu saí do Alagados, eu não tinha ido Feira de Santana ainda e fui para Paris.
E lá em Paris eu descobri a Barbès, que é o bairro negro, onde estão os africanos lá. Tá? E se você lembrar de qualquer filme de tecnologia, seja Matrix e tudo, quando você vai lá naqueles que estão lutando, sobrevivendo, eles também têm tecnologia, eles desenvolvem e às vezes até melhor que a do sistema. Então, a comunidade sempre vai encontrar uma forma de sobrevivência. Ela vai ter até uma tecnologia de ponta, porque ela precisa sobreviver, não é para viver. Alguém que está esperando que um drone venha ali entregar um iFood, essa pessoa está vivendo, porque ela está em um nível que ela paga por aquele privilégio, ela não teve que brigar com ninguém, ela já, no primeiro dia ela já posta lá, baixa no celular dela, de primeira geração, tem um cartão de crédito para pagar aquilo ali, vai chegar. E quem assiste isso pela televisão, fica sabendo, já começa a desenvolver sua estratégia de sobrevivência, porque vai sobreviver. Os seres humanos, eles são feitos para viver na selva, para sobreviver a bichos. A gente sobreviveu na caverna. Então, eu não tenho a dúvida de que sobreviveremos, de que sabemos como fazer. Aliás, eu sempre luto para que a favela tenha acesso à tecnologia, porque não vou ser modesto, porque nós saberemos fazer melhor uso dela, porque faremos esse uso para o coletivo, faremos esse uso para a sobrevivência das crianças, dos adolescentes. Então, daremos um sentido a essa tecnologia muito mais amplo e coletivo do que quem sempre teve privilégios, teve acesso a tudo e não aprendeu a pensar no outro, né? Então, eu acho que é inverso. Hoje eu luto para que as comunidades onde eu venho tenham acesso à tecnologia, porque o nível de criatividade que eu vejo ali, eu acho que o mundo está precisando. E eu vi isso na Barbès, em Paris, eu vi isso no bairro popular, em Estocolmo, eu vi isso em uma tribo africana lá longe do local onde está o centro. Então, é o DNA humano, ele é um DNA tecnológico, ele vai sobreviver, ele está plantado para sobreviver. Então, é uma necessidade da tecnologia incluir os excluídos para que ela dê novo ar, para ela traga nova percepção da realidade, né? Porque quem tá na situação de privilégio resolve coisas do privilégio, não resolve coisas de quem está fora. Eu inverto sempre as pessoas. Não, eu não estou pedindo para a gente participar. Eu estou implorando para vocês sobreviverem, para nós sobrevivermos como humanidade, que incluamos mais gente. Gente que não está com pensamento viciado, gente que não está acomodado, gente que tem que lutar todo dia para sobreviver, porque foi assim que a humanidade chegou até aqui, né? Pensando na sobrevivência. Excelente. Massa. É perfeito. Eu acho que, em relação a essa coisa da tecnologia, substituir em algum nível o trabalho humano, né, automatizar boa parte das coisas, como desenvolvedor eu sempre observo que a tarefa de desenvolver possivelmente vai ser uma das últimas, inclusive, a conseguir ser substituída, né, e tal. Mas desde quando isso começa já a acontecer gradualmente, até talvez esse último ponto, eu acho que aí, como sociedade, a gente vai ter que começar a pensar também algumas outras questões a respeito de, por exemplo, renda básica universal e coisas assim, né? Porque eu acho que esse é um caminho natural que vai acontecer, e do ser humano não ocupar simplesmente esse papel de mão de obra, de trabalho duro, às vezes, né? Mas exercer principalmente essa principal capacidade que a gente tem, né? Porque você falou do homem no estado de natureza, por exemplo, então esse é um pensamento interessante, né? O que sempre diferenciou o ser humano em relação aos demais animais, por exemplo, né? É justamente essa capacidade de se adaptar, né? O tempo inteiro. O meio está mudando, e se o ser humano está criando, ele está se adaptando, ele está moldando a sociedade, às vezes nem sempre da melhor forma e com seus problemas, mas ele está sempre tentando transformar esse espaço e se adaptar a ele, né? Eu acho que, enquanto espécie, essa é a nossa principal característica, eu acredito. Com certeza. Tem uma relação interessante aí, que por um lado, a gente adiciona mais camadas de mediação, mas, por outro, a gente está liberando a nossa criatividade para ela depender de menos técnicas, né? Então, a própria inteligência artificial, né? A gente fica menos preso a caríssimos cursos, formações educacionais. A gente pode agora fazer o prompt, né? Dar a chamada para que, então, a AI deforma a nossa imaginação, deforma a nossa intenção. Ou que não seja nisso que a gente está vendo recentemente, né, das criações de texto, de imagem, que seja simplesmente de conexão, né? Com novas soluções, a gente consegue dar forma mais fácil para a nossa intenção, inclusive para se conectar, para entender o que a gente
procura para ter acesso ao que a gente procura, né? Então, de um lado, a gente tem os riscos de se expor à segurança digital, né? ao aplicativo, a complexidades, mas de outro, a gente tem o potencial, a gente tem o poder de mais diretamente se expressar. Total. E isso é muito potente, isso tem um poder de transformador, né? Emancipatório muito grande. E a gente, nossa civilização grega romana, ela é baseada em que labor só é trabalhado hoje em dia como uma coisa que dignifica o homem agora. Mas se você for analisar a civilização grega romana, ninguém trabalhava, só trabalhavam os escravos. Você tinha alguém que trabalhava para você. Esse é o ideal da civilização a qual nós fazemos parte, de onde veio tudo. Então, se as máquinas vão fazer tudo, elas vão ser as escravas e todos nós vamos pensar, vamos ver do ócio, vamos pintar, vamos... Veja lá, se você, independente de onde você esteja, se você tem uma máquina fazendo algo para você, você vai ter tempo, com a renda universal, de se expressar de outra forma, de fazer. Porque se você vê a fonte dessa civilização, é que alguém faz serviço para você. Se você, por exemplo, um livro de história que eu estava lendo, era deselegante, era vergonhoso para um jovenzinho no Pelourinho da época escravista, 1800 e alguma coisa, ele ir na padaria, ou descia, morava em Santo Antônio, e fosse ali comprar alguma coisa. A palavra moleque de recado vem daí. Tinha um grupo de jovens escravos bem novinhos na porta dos comércios, que o menino fazia encomenda da mãe e aquele moleque pegava aquela encomenda e ia andando ao lado do cara para entregar em casa. Então, olha, essa é a civilização que nós estamos sentados, a civilização brasileira, escravista, de que nem pegar um pacote na venda para levar até a casa era decente, porque o trabalho não era das pessoas fidalgas, tinha que ter alguém para fazer. Então, a tecnologia resolve isso. Então, não é minha mãe mais que vai trabalhar de empregada na casa de ninguém, vai ter um robô lá que vai fazer e ela vai ficar em casa me cuidando dos filhos, né? Então, a gente tem que pensar que civilização nós queremos. Nas civilizações, nos indígenas, nas civilizações africanas que eu pude observar, estando observando, para ninguém trabalhar demais, as tarefas são coletivas. Então, significa que quando se chega a alguma tecnologia que resolva o problema, todo mundo vai trabalhar menos, mas todo mundo, não menos só um, entendeu? Então, depende de que mundo você está falando, né? E o Brasil, ele é esse lugar de vários mundos. Ele bebe na civilização ocidental, ele bebe no povo indígena, no povo africano. Então, quando eu penso dessa perspectiva, que bom, seja bem-vindo. Porque Joselito também não vai precisar trabalhar, de alguma forma, né? Porque a pergunta que você fez sobre o motoboy se fez os da máquina de escrever, datilógrafo. Gente, você não sabe datilografia, hein? Você não sabe como eu sonhei. Eu, com 15, 16 anos, eu sonhava em ser datilógrafo, porque eu achava bonito. Pô, eu não vou trabalhar com meu pai na lida. Eu vou ficar batendo máquina. E quando chegou a minha vez, acabou o negócio. Pois é. Então, assim, várias vezes na história nossa, uma função deixou de existir e o homem se adaptou a uma outra coisa, né? Ele reinventou a história, né? Isso lembra da história da computação, né? A computação em si era uma profissão de mulheres matemáticas fazendo os cálculos. E aí foi só a coisa evoluir o suficiente que enxutaram toda a classe de programadores e virou uma coisa desse privilégio, dessa exclusividade que a gente tem hoje. As mulheres sempre na frente. Sim, super. Acho que era Viagem à Lua, uma coisa do gênero, que foi todo calculado à mão, cara. E era uma mulher que danada, e ninguém levava fé nela. Pois é um machismo na história dessa civilização. Sim. Eu acho que a gente tem a principal figura, a Ada Lovelace. Sim, exatamente. Sempre que se fala o dia do programador, aí se fazem referências a ela. Eu acho isso bacana porque no mercado a gente tem uma inserção ainda muito pequena de mulheres, né? Super. Isso precisa mudar e tal. E quando a gente pensa que os primórdios disso, né, partiu de uma mulher, chega a ser triste, mas ao mesmo tempo irônico, né? Que isso seja tão desigual em relação a como esse mercado é ocupado. Exato. E essa disparidade e essas tomadas, né, elas não vão deixar de acontecer enquanto a gente não se apropriar dos meios de tecnologia, né? Enquanto não for nosso, literalmente nossa posse coletiva, a gente vai continuar arriscando ter
classes, né, de trabalhadores digitais inteiras levadas ao vento. E a diversidade, acima de tudo, de ideias, né? E é muito real, porque, assim, nas universidades esse número é muito discrepante, essa diferença. Lá na IASO, a gente tem uma mulher no desenvolvimento, maravilhosa Nath, né? Todos os outros são meninos, né? Tem 12 hoje, então 11 homens e uma mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos negros? Olha, graças ao bom Deus, a diversidade ela é tão importante que hoje a gente tem desenvolvedores em todos os lugares do Brasil. Então, de várias etnias. A gente tem hoje lá um negro, mas tem gente do Amapá, de Goiás, de todos os lugares, assim. Mas isso é muito interessante, porque sabe que por um tempo, Joselito, a gente abria vaga e dificilmente aparecia uma pessoa preta, dificilmente aparecia uma mulher. A IASO demorou muito tempo para... Eu fui a única mulher trabalhando por pelo menos os primeiros 4 anos, sabe? Só que... É um grande caminho, né? E olha que você está falando de uma startup que tem interesse nisso. Mas sobre isso, se você não preparou interesse. lá atrás, se você não preparou lá atrás, não vai ter. Mesmo que agora a gente abre uma para que pode vir quantas meninas vieram, quantos rapazes negros, quantas moças negras, não vai ter porque não foi preparado. Mas sabe, eu penso justamente nisso, Joselito. Eu penso assim, como que a gente pode olhar para a causa das coisas? Porque era isso. Eu abri a vaga, queria diversidade, porque a diversidade de ideias é a criatividade, cada um vem com uma cultura, vem com um olhar. A Nath traz a sensibilidade, que eu costumo dizer, né? Tipo, aflora mais isso. Mas é sobre isso, eu ficava me questionando, tipo, as pessoas, né, que não têm acesso, não têm ali os privilégios, por assim dizer, nem chega nelas a informação dessa vaga. Então, eu sempre penso nisso, como cada vez mais a gente pode trabalhar para educar a causa, a base, dar acesso, para mim, é isso, sabe? Exige um esforço muito grande nosso como sociedade, né? Eu estou, nos últimos 2 anos, mais voltado à tecnologia, aí mesmo, que eu fui descobrir pela necessidade, né? Então, era uma coisa interessante, maravilhosa, mas eu mesmo entender, para mim, estava falando uma outra língua, que nem inglês era, uma coisa do outro mundo. E descoberto esse mundo, encontrado ele, eu tenho chamado os jovens que eu conheço para isso, para que vejam, para que vão a primeira vez no cowork, eles ficam maravilhados, porque o ambiente é um ambiente que eles gostam, mas eles nunca foram, eles viram na televisão. E a primeira coisa fala, é igual ao Google, né? E tá, tem um lugar de jogar ping-pong. Eu levei um que ele disputou todo mundo lá no Rubio Salvador para jogar ping-pong, tá? E é o cara que consegue editar um vídeo no celular, com os dedinhos aqui, ó, tá bem editado. Então, a predisposição já estão prontos. Precisa que nós vamos insistir bastante para esse acesso. Abrir esse caminho. Exatamente. Mesmo, né? Tem que trazer... abrir esse caminho. Quer dizer, mas daí, em 2004, eu fui convidado pelo governo americano para conhecer a sociedade americana. Tem um projeto lá deles, que é o mesmo que Saddam Hussein fez. Eles abrem lá para todo mundo, né? Que o próprio o outro fez também. E aí eles abrem um edital, você escreve e eles escolhem umas pessoas. Eu fui escolhido e eu pedi para visitar entender 2 coisas da sociedade americana. O resultado das pautas, das cotas, e em lugares em que a polícia conseguiu intervir sem violência em comunidades que havia tráfico, que era a minha realidade. Então, o Departamento de Governo de Estado americano, fui lá, pagaram a passagem, nem precisei fazer aquele exame lá para poder tirar o visto, tudo certinho, fui, e tinha uma pessoa do Departamento de Estado me acompanhando nessas visitas. E eles têm um copo de café, né? O copo lá, que significa que você é o chefão, o melhor copo. E aí, as empresas que eu fui, tanto a estatais como tal, tinha sempre o chefão, era uma mulher negra, um homem negro, e a conversa desenrolava por isso aí. E ele falava há 30 anos atrás, aí ele contava como a cota fez com que ele estivesse ali. E que o americano branco que estava naquelas empresas que só tinham eles, tiveram que aprender que aquele cara tinha capacidade para ser chefe. E aí eles levavam isso para a casa deles. Era um desconforto inicialmente, e hoje em dia, lá, ele disse, nessa empresa aqui nem precisa mais da questão de cota, porque a minha família viu, outros viram que eu posso, e a coisa passou a ter. Então, numa sociedade que começa desigual, e eu digo desigual para ser educado, perversa, quando ela começa explorando
e sequestrando um grupo de pessoas e invadindo a casa de alguém, do povo indígena, matando e roubando, ela precisa se ver assim. Ela precisa se entender como perversa histórica para refazer o caminho de perdão, de encontro. Então, quando a gente não encontra mulheres, quando a gente não encontra indígena, quando a gente não encontra negro, é a perversidade histórica. E ela só vai deixar de acontecer quando eu acordo e digo, não, eu estou indo hoje falar no Borogodê e eu tenho que avisar os meninos que eu estou lá. Eu tenho que insistir, porque ele quer ver outra coisa, ele não quer ver Borogodê, ele está lá vendo o influencer dele preferido. Eu tenho que insistir, quando a Thaís, que está aqui ao lado, sabe, quando eu vou na Solutis, eu sou convidado a falar na Solutis, uma grande empresa, tá? E durante o momento da fala, eu saio e deixo um garotinho de 16 anos explicar como é que ele, na favela dele, ele se convenceu o pai a comprar um computador para ele, conseguiu juntar da família $50 para investir na Bolsa de Valores. Em uma favela que eu não entro porque tem tiro. Eu deixo ele ele vai até lá. Mas ele está investindo. Então, e a galera da Solute vendo aquele garoto falar, dizendo, gente, tem caminho, as pessoas estão ávidas por conhecimento, ávidas por oportunidade. Agora, se a gente não for lá buscá-las, encontrá-las, insistir para que elas sejam do nosso lado, as coisas vão continuar como antes, né? O Rio Negro e o Solimões, cada um vai correr lateralmente, mas sem se misturar. A gente precisa chegar lá e balançar a água para ela se misturar, né? É isso que eu penso do que nós podemos fazer como pensadores, como sonhadores. Eu acho que esse movimento de acesso à tecnologia, falando no meu caso, né, de formar desenvolvedores, pelo menos, eu vejo um movimento em ascensão aí, pelo menos. Não sei se vocês concordam comigo. Mesmo com todas as dificuldades, a gente tem mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas que estão na periferia, por exemplo, conseguindo acessar. Às vezes de uma forma muito escassa, né? Por exemplo, você deu esse exemplo e eu me lembrei de um caso viralizou assim no meu segmento, né? Mostrando o caso de um rapaz que ele tinha desenvolvido algum tipo de aplicação no celular, né? Ele estava programando no celular, e aí viralizou aquela foto dele ali no celular, digitando código na casa dele, muito simples, e aí sim começou a receber muito apoio, né, e tal. Então existe ao mesmo tempo também uma romantização dessa dificuldade, né? Assim, agora imagine quantos como ele a gente não tem por aí, né? E qual é o nível de aptidão que essa pessoa tem para isso, para chegar ao ponto dela conseguir desenvolver, ela superar. No Mas ela está nadando contra a correnteza e, por experiência própria, eu já vi muitos desistirem. Sim, porque a maioria está falando de samba, de ir para festa. Ao redor deles, desse jovem, inclusive, em particular, os meninos, os outros jovens, atrás dele, me contando que ele estava dentro. Deixa eu só interromper vocês rapidinho. A gente está nos últimos minutos aqui e eu queria dizer que eu gostei muito da nossa conversa. Excelente. Eu acho que a gente tocou em vários, se não todos, quase todos os pontos que são fundamentais para a tecnologia e sociedade, né? Como que a tecnologia pode melhor servir e melhor partir da sociedade. E aí eu queria convidar cada um de nós a deixar uma mensagenzinha rápida, uma conclusãozinha rápida antes da gente amarrar. Você estava falando, se quiser... Da minha parte, eu acho que é agradecer essa oportunidade, né? Porque eu acho que com essa conversa, inclusive, eu saio daqui com algumas visões ampliadas com os projetos de cada um de vocês e como é que eu posso trazer isso, né? Porque até então a gente tem desenvolvido um projeto que é sobre as pessoas conseguirem participar, né? Usar a tecnologia para poder interagir com o setor público, com as demandas que elas têm. E toda essa conversa aqui eu acho que vai trazer, sim, algumas coisas que eu posso também pensar, inclusive, em relação a como é que eu posso acessar melhor essas pessoas, né? Então, acho que isso abre a mente e é uma oportunidade muito, muito bacana de estar aqui hoje com vocês. Excelente. É mais um agradecimento mesmo também. Sim, tá. Sim, pois é. Muito, muito agradecido pela presença de cada um aqui, pelo evento do Borogodê, pela nova oportunidade de ter a Casa Unesco Social aqui nesse lugar tão especial no Brasil, para que a gente possa aproveitar essa rede, esse capital social para transformar, para fazer acontecer. Eu também queria agradecer muito a oportunidade. É muito bom a gente, quando encontra pessoas com um nível de percepção, sensibilidade incrível, a gente sai feliz, né? Sai celebrando. Eu acho que seria bom todo mundo dizer seus Instagrams, o povo seguir a gente seguir o povo. Vai estar escrito. Vai estar escrito lá. Então, agradecer muito, muito, muito. Eu estou à disposição, quero sempre aprender. Vejo o Joselito pela rua, pode chamar, ensinar alguma coisa que ele está disponível. Sou muito, muito grata por essa troca. Um prazer imenso para mim estar aqui com vocês.
saio daqui também muito mais rica em todos os sentidos. Uma grande honra estar aqui partilhando esses dias, esse papo. E deixa aí essa reflexão de que a tecnologia ela é só o meio, ela não é o fim. Quando a gente, no fim das contas, terminou o dia, vai dormir, é tudo sobre pessoas. Então, só gratidão do meu lado. Muito bom, muito obrigado. É isso, gente.